Bom dia a todos. Bom dia. Novamente uma alegria estar aqui hoje com os irmãos, uma igreja, dando seguimento ao nossa série de Filipenses. Lembrando um pouco aqui, nós tínhamos falado de Filipenses 3, onde Paulo começa aqui uma nova parte da carta. Lembrando aqui um pouco, bem rápido, resumo breve. Mas lá no 3:1 ele fala aqui: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E Paulo está iniciando um novo texto, uma nova parte. Quanto ao mais, ele não está encerrando aqui, mas ele está começando uma nova parte da carta. Mas é interessante que ele fala que ele não se desgosta, para ele não é cansativo. Algumas versões falam, não me cansa de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Então, se para Paulo ele não cansa de escrever as mesmas coisas, nós devemos cansar de ler as mesmas coisas? Devemos fazer isso com empenho, porque é para nossa segurança. Para Paulo, ficar repetindo a mesma coisa, ele entende que é importante. Não é cansativo para ele, porque ele sabe que as forças da carne e as forças do mundo tendem a cada vez mais oprimir a gente. Mas nós pulamos um versículo no final do capítulo 2. E é aqui que nós vamos dar ênfase nossa pregação de hoje. Vamos ler aqui Filipenses 2, do 19 ao 30. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de vós, de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tenha tristeza sobre tristeza. Porque vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrais sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, baixe sua cabeça, vamos orar. Amado Pai, graças te damos, Senhor nosso. Bendito és tu, Senhor, nosso Rei, nosso Senhor, ó Pai, que fez chegar, Pai, até nós a tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, que teu Espírito venha trabalhar em nós, ó Pai, para que sabemos, ó Pai, que a tua palavra não volta em vão, Senhor. Então clamamos, ó Pai, que teu Espírito trabalhe nosso corpo, nossa mente, ó Pai,
para que possamos viver a tua palavra. Sê conosco nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Trazendo aqui alguns exemplos vividos, né? Mas que a gente foi coletado aqui num estudo focado nos Estados Unidos, né? Mas um repórter de São Bernardino, na Califórnia, ele contratou um homem para se deitar na sarjeta de uma rua movimentada. Centenas de pessoas passaram por ele. Estava deitado, mas nenhuma parou para ajudá-lo, nem demonstrou qualquer preocupação com ele. Alguns anos atrás, os jornais de todo o país noticiaram que 38 pessoas viram o homem seguir e, por fim, atacaram a moça. E nenhuma delas sequer chamou a polícia. 2 adolescentes de Detroit encontraram em uma cabine telefônica uma mulher que havia tido ataque cardíaco. Nos Estados Unidos tem aquela... hoje em dia nem tem mais orelhão, né? Mas os orelhões antigamente eram cabines lá. E a mulher teve um ataque cardíaco dentro, era fechada, caiu e ficou. Esses 2 adolescentes carregaram-na até uma casa na vizinhança onde pediram ajuda. E o dono da casa mandou que tirassem aquela mulher de sua varanda e que fosse embora. Não prestou socorro. Um médico do estado do Kentucky estava a caminho da casa do paciente quando viu um acidente na estrada. Parou no local para prestar socorro aos feridos e depois seguiu para o seu compromisso. Um dos motoristas que ele socorreu processou ele depois por ter ajudado. Será que é possível ser um bom samaritano hoje em dia? Será que todos devem endurecer o coração para se proteger? Muitas vezes a experiência de cada um faz com que as pessoas se fechem, né? Eu fui tão bondoso e sempre fui prejudicado por isso, né? Talvez o sacrifício e o serviço sejam virtudes antigas, né, que não tem mais lugar naquilo que chamamos de civilização moderna. E o nosso tema de hoje, o nome é Colaboradores Inestimáveis. Em um mundo onde as pessoas começam a ter medo de fazer o bem ou de ajudar o próximo, Paulo nos dá um tema: colaboradores inestimáveis. Convém observar que, mesmo no tempo de Paulo, a preocupação mútua não era uma virtude comum. Os cristãos em Roma não estavam muito interessados nos problemas dos filipenses. E Paulo não conseguiu encontrar uma pessoa sequer entre eles que estivesse disposta a ir até Filipos. A gente volta ao nosso texto aqui. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Em Roma, tinham cristãos, só que nenhum deles tinha o sentimento para com os outros. Lembra que os outros para com os outros é o termo-chave da mutualidade de todo a comunhão cristã. Não existe cristão sozinho. Não existe, eu vou me isolar. Não existe isso. A Bíblia fala que nós devemos estar juntos, para com os outros. E Paulo não achava ninguém para assessorar ele, para ajudar ele a ir até Filipos, até Colossos ou qualquer outra cidade. Ninguém romano. Só que, na verdade, as coisas não mudaram muito.
hoje em dia é difícil achar alguém para ajudar no serviço de Deus. É difícil achar alguém para botar a mão na massa. E neste parágrafo todo, 19 ao 30, Paulo continua a discorrer sobre submissão. Lembra que na sessão anterior aqui, ele fez uma descrição da atitude submissa, mediante o exemplo de Jesus Cristo, do 1 ao 11. Ele apresenta Jesus como exemplo supremo do temperamento humilde. Ele explicou a dinâmica da submissão na própria experiência, do 12 ao 18. E agora, ele apresenta dois colaboradores de seu ministério, Timóteo e Epafrodito, e o faz por um motivo específico. Ele traz dois colaboradores inestimáveis, que não têm vergonha do Evangelho, não têm vergonha de se expor, não têm cansaço para fazer algo ao próximo. Mas dois colaboradores que servem de exemplos para a igreja antes e servem para a igreja hoje. Paulo sabe que seus leitores podem dizer, né, Jesus Cristo e Paulo são exemplos impossíveis de seguir. Afinal, Jesus é o Filho de Deus e Paulo é um apóstolo escolhido, que vivenciou experiências espirituais extraordinárias. Então ele está trazendo aqui o exemplo de Cristo, o exemplo dele, só que ele sabe que, né, alguém ainda pode falar, mas, né, não tem como seguir o exemplo de Cristo. Não tem como seguir o exemplo de Paulo. São pessoas ímpares, pessoas fora da curva. Mas ele traz pessoas. Paulo apresenta dois santos comuns, como eu e como você. Homens que não eram apóstolos, nem realizavam grandes sinais e prodígios. Seu desejo é deixar claro que a atitude de submissão não é um luxo desfrutado apenas por uns poucos escolhidos, mas sim uma necessidade para que os cristãos tenham alegria. Os cristãos de hoje em dia, os cristãos da igreja, os cristãos da igreja de Jundiaí. Bem como uma oportunidade a todos os convertidos. São exemplos para nós e que não são impossíveis. Não existe desculpa para dizer que não é possível fazer as coisas que nós vemos na Bíblia. Então hoje veremos sobre esses dois colaboradores inestimáveis de Paulo e que servem de exemplo para mim e deveriam servir de exemplo para você. O primeiro deles, Timóteo, e que nós vemos aqui, né, em Filipenses 2, 19 a 24. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, de Timóteo, provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Nós falamos um pouco de Timóteo na introdução, nós tivemos aqui a carta de Filipenses. E lembrando um pouco aqui, é provável que Paulo tenha encontrado Timóteo na sua primeira viagem missionária, lá em Atos 14. E que o rapaz tenha se convertido nessa ocasião. Tudo indica que a mãe e a avó de Timóteo tenham se convertido antes dele.
Segura Filipenses, vamos abrir lá, 2 Timóteo 1. Um pouquinho mais à frente. Segundo Timóteo 1, versículo 3 ao 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, e como nós dissemos na introdução à carta de Filipenses, Timóteo era filho de mãe judia, de pai gentil. Só que Paulo considerava como filho. Olha o versículo 2 de 2 Timóteo. Ao amado filho Timóteo. Paulo considerava ele como filho. Quando Paulo voltou de Derbe e Listra, em sua segunda viagem missionária, chamou o jovem Timóteo para ser um de seus colaboradores. Então, na primeira viagem missionária, provável que Timóteo tenha se convertido lá, e anos depois, Paulo volta lá e encontra ele, atuando na igreja. E ele chama Timóteo para fazer parte do grupo missionário de Paulo. Lembra que era Paulo, Timóteo, Lucas estava junto também. E, em certo sentido, Timóteo substituiu João Marcos, o qual Paulo havia se recusado a levar consigo nessa viagem por causa de um incidente anterior, em que Marcos havia abandonado o seu trabalho. Lembra também que nós falamos disso lá na introdução? Marcos, na primeira viagem missionária, ele, no meio da viagem, não acompanha, né? Não sabemos se ele desiste, né? Mas desistiu ali e voltou para cá. E voltou. Não acompanhou Paulo. E Paulo fica muito irritado com isso. E lá em Atos 15, né, ele opta por, não vou levar Marcos, ele já como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Mas já deu uma mancada comigo antes, não vou levar ele de novo. E Timóteo, então, passa a ser um pouco esse substituto. Aprendemos pela experiência de Timóteo que a atitude de submissão não é algo que surge de modo repentino e automático na vida do cristão. Ele não surge assim. Timóteo teve de desenvolver e de cultivar a mente de Cristo. Não tinha uma inclinação natural para servir, mas ao longo de sua caminhada com o Senhor e de seu trabalho com Paulo, tornou-se um servo no qual Paulo poderia confiar e que Deus poderia abençoar. Vamos observar algumas características de Timóteo. A primeira característica é que ele pensava como servo. Nós vemos isso lá em Filipenses 2:1, 2:19, né? Está servindo aqui junto com Paulo. Porém, o Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu sinta animado. Né? Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso interesse. Então, a primeira característica de Timóteo, e que serve para mim e para você, é pensar como servo. Em primeiro lugar, Timóteo demonstrava a preocupação natural pelas pessoas e por suas necessidades. Ele sai do seu conforto na cidade, do seu conforto na igreja, para participar do grupo missionário de Paulo.
e que ele sabia que não era um grupo de conforto. Era um grupo que passava por, né, altas confusões, né, como poderia dizer as propagandas da sessão da tarde. Não era certo que Paulo ia ter onde comer, onde dormir. Paulo constantemente apanhava e era perseguido, e ele abre mão disso porque ele sabe que era um trabalho para Cristo e para os outros. Não estava interessado em fazer amigos e influenciar pessoas, mas importava-se sinceramente com o bem-estar físico e espiritual dos outros. Paulo preocupava-se com a igreja de Filipos e desejava enviar alguém para transmitir essa preocupação e descobrir exatamente o que se passava ali. Ele queria ele mesmo. Nós vemos isso, né, no 24. Estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Paulo tinha essa esperança. Infelizmente, não foi possível. Por certo, havia centenas de cristãos em Roma. Paulo saúda 26 pessoas pelo nome em Romanos 16. 26. E tinha mais. E ninguém se dispôs a ajudar. Ele não achou ninguém ali pensando no bem-estar dos outros. Nenhum deles se mostrou disposto a fazer essa viagem para Paulo. Paulo fala aqui em 2:21, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Estavam tão entretidos com os cuidados dessa vida que não tinham tempo para o que é de Cristo. Em certo sentido, isso é bastante real hoje. Vamos ler aqui Filipenses 1:21, que nós lemos no começo, na abertura do culto. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, em certo sentido, hoje em dia, muitos cristãos ou vivem em Filipenses 1:21 ou vivem em Filipenses 2:21. Alguns vivem, viver é Cristo, e para outras pessoas buscam o que é seu próprio e não a vida de Cristo. Em qual você está vivendo hoje? Qual grupo você se encontra? Só que Paulo, se você não se encontra nesse grupo, Paulo dá a resposta que nós devemos buscar. Se eu não estou nesse grupo de viver é Cristo, como eu faço para ir atrás? Ele está dando o exemplo de Timóteo. Timóteo é a resposta para a gente buscar como exemplo. Um exemplo comum. Uma pessoa comum como eu e você. Timóteo importava-se com o bem-estar de seus semelhantes e pensava como servo. É uma pena que os cristãos de Roma estivessem tão envolvidos com seus próprios problemas e desavenças a ponto de não ter tempo para a obra importante do Senhor. Quantas pessoas perdem oportunidades de fazer coisas para Cristo, que estão tão soterradas nos seus problemas e não buscam ajudar os outros. E essa é uma das grandes tragédias causadas pelos problemas internos da igreja. Lembra que aqui a carta, Paulo está falando dos problemas da igreja de Filipos, porque os irmãos estavam em atrito e preocupados em partidarismo, preocupados com suas coisas. E isso é uma tragédia hoje em dia para a igreja, porque quando a igreja tem que lidar com isso, quando a liderança tem que lidar com isso, isso consome tempo, consome energia.
e preocupação que deveriam estar sendo dedicados a coisas mais essenciais. Ao invés da igreja estar empenhada e atrás das pessoas que não estão em Cristo, ela tem que gastar um esforço para, como criança, eu tenho que pegar aqui criança e dar a mão aqui. Né? Como um pai com filhos que estão brigando. Ao invés de gastar esforço em algo produtivo, tem que gastar esforço em coisas que deveria ser a prática comum da igreja. E isso é o que distrai, é o que tira a atenção de muitas igrejas hoje. É ter que focar em problemas de crianças, de cristãos infantis, que tem birra do outro, ou para a liderança, não concorda. Mas Timóteo não estava interessado em apoiar um partido e nem promover alguma causa que provocasse divisões, mas apenas na situação espiritual do povo de Deus. Se preocupava com a igreja, com o povo, com a parte espiritual. E essa preocupação lhe ocorria naturalmente. E de que maneira essa preocupação espontânea se desenvolveu? E a resposta encontra-se na segunda característica que nós vamos ver aqui. Então, a primeira característica, Timóteo pensava como servo. E a segunda característica desse jovem extraordinário, e que responde, essa pergunta de que maneira essa preocupação espontânea se desenvolveu, na segunda característica, é que ele havia sido treinado como servo. No 22, olha lá no 22. E conhecendo o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele foi treinado como servo. Paulo não colocou Timóteo em sua equipe no mesmo dia em que o rapaz se converteu. Ele se converteu na primeira viagem missionária dele. E só na segunda que Paulo encontra ele e puxa ele para o trabalho. O apóstolo era sábio demais para cometer um erro desses, de pegar um recém-convertido e botar para trabalhar fortemente, na fogueira. Ele o deixou como membro da igreja de Derbe e Listra, uma congregação onde Timóteo cresceu nas coisas espirituais e aprendeu como servir ao Senhor. Só então, quando Paulo volta à região, anos depois, descobriu com grande alegria que dava um bom testemunho de Timóteo os irmãos em Listra e Icônio. Vamos abrir lá, Atos 16, 2, já vimos, mas segura Filipenses. Mas como Paulo fala que para ele não é cansativo escrever, não deve ser cansativo ler. Então, Atos 16, 2. Vamos ler um antes. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai gentil. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, Timóteo se converte, e quando Paulo volta ali, as pessoas estão falando muito bem de Timóteo. Timóteo é um cara firme na fé, que trabalha para Cristo. E anos depois, Paulo escreveu a Timóteo sobre a importância de permitir que os novos convertidos cresçam antes de colocá-los em cargos de maior responsabilidade no ministério. Nós vemos isso nas cartas de Timóteo. O cristão tem que ter um tempo para amadurecer antes de entrar num cargo de responsabilidade.
Tem gente que já entra, o cara se converte, não, já quero converter, na semana seguinte já quero tocar bateria aqui no louvor. Calma, tem que ter um tempo. E conta uma história que um cantor famoso de casas noturnas visitou um pastor e anunciou que havia sido salvo e desejava servir ao Senhor. Eu sou um cantor famoso, né? Me converti, não quero mais cantar nesse lugar, quero cantar a Cristo. Então, se converteu, no dia seguinte já queria fazer parte, né, do louvor. E ele pergunta ao pastor, o que devo fazer agora? Bem, sugiro que você comece a participar de uma igreja séria e comece a crescer, respondeu o pastor. E perguntou depois, a sua esposa é cristã? Ele falou, não. Espero ganhar ela para Cristo. Mas será que devo esperar? Gostaria de fazer algo para Deus de imediato. Então o pastor falou assim, não, vai para uma igreja e começa a crescer. Ele fala, não, eu não deveria fazer algo agora, né? E aí o pastor responde, você não precisa esperar para testemunhar de Cristo. Envolva-se com o trabalho da igreja e use seus talentos para Cristo. Foca nisso. Esse é o foco. Aí ele responde, mas você sabe quem eu sou? A carteirada. Né? Vamos falar sobre carteiradas, né? Lá em Filipenses 3, né? Do 4 para frente. Ele fala, você sabe quem eu sou? Eu sou um cantor famoso. Todos me conhecem. Quero começar a minha própria organização, gravar discos e me apresentar para multidões. Voltado, né? Músicas evangélicas. Mas estava no anseio. Não, para me converter, eu devo já fazer algo para... E o pastor responde, se você se precipitar, pode acabar fazendo mal a si mesmo e ao seu testemunho. E o melhor lugar para começar a ganhar almas para Cristo é o seu próprio lar. Deus lhe dará oportunidades de servir quando você estiver preparado. Enquanto isso, estude a palavra e dê a si mesmo a chance de crescer. Mas o homem não seguiu o conselho do pastor. Em vez disso, criou uma grande organização e começou a trabalhar por conta própria. Seu sucesso durou menos de um ano. Não apenas perdeu seu testemunho, porque não teve forças para carregar os fardos pesados da obra que se dispôs a realizar, como também se afastou da esposa e do restante da família. Por causa de suas viagens frequentes, acabou ingressando em uma comunidade alternativa e, falido e humilhado, desapareceu do Ministério Público. Ministério Público não jurídico, mas do Ministério Público da Igreja. E o pastor comentou, seus galhos espalharam-se demais, enquanto as raízes não eram profundas. E quando isso acontece, a árvore tomba. Mas Paulo não cometeu esse erro com Timóteo. Ele não pegou no dia 2 da conversão, ele esperou. Precisou de um tempo para que Timóteo crescesse. E na hora certa, quando Paulo passa ali, o testemunho dele é falado por várias pessoas. Eu gosto, às vezes, falo para a Pri, né? Às vezes, você escutou o testemunho de fulano? Né? Às vezes eu comento assim, que eu não gosto de escutar o testemunho da própria pessoa. Porque a tendência é sempre a pessoa aumentar. Né? Eu passava fome. Ele comia arroz e feijão. Comia bolacha. Né? Às vezes a pessoa tem... Mas eu gosto de escutar o testemunho dos outros sobre aquela pessoa. E Paulo escuta o testemunho dos outros sobre Timóteo. Então Paulo não cometeu esse erro, ele deu tempo para que Timóteo desenvolvesse raízes profundas. E só depois chamou o rapaz para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. Ensinou a palavra a Timóteo.
Então ele cresceu mais ainda. Ele tinha ali, e ele treina com Paulo. E deixou que Timóteo observasse como Paulo realizava o seu ministério apostólico na prática. Volta lá em 2 Timóteo 3. Segura Filipenses, 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. A carta de Timóteo, provavelmente a última, já ao fim da vida. É uma carta com um final que eu acho lindíssimo. Mas vamos lá, 3:10. Tu, porém, falando para Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cadê a teoria da prosperidade aqui? O cristão só tem que viver bem. Paulo está falando aqui, né? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não existe vida boa para o cristão. Qualquer um que tente falar isso para você é mentira. Paulo desmente isso aqui. O cristão verdadeiro, ele sofre. Falamos isso no passado, falando sobre sofrimento, que é um dos instrumentos, os 3 instrumentos do cristão. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabeste as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele foi treinado como servo. E foi assim que Jesus treinou seus discípulos. Ele não tirou Pedro do barco e no dia seguinte mandou lá levar. Passou por um tempo. Passou por um crescimento. Ele treinou e deixou ele junto com as instruções pessoais. Deu-lhes oportunidades práticas de ganhar experiência. A experiência sem instrução pode gerar desânimo. E a instrução sem experiência pode gerar inatividade espiritual. As duas coisas são importantes. Crescimento. Só que você tem que buscar o crescimento. Pode achar que eu vou crescer sozinho. Vou sentar aqui, né? E sozinho vou estar crescendo. Você tem buscado crescer na fé? Tem buscado vivenciar experiências? Ler a palavra? Estudar a palavra? Ah, mas às vezes é repetitivo. Às vezes uma carta e outra são muito parecidas. Às vezes eu tenho que estudar árvores genealógicas. É importante. Como é que a gente sabe que Cristo é da raiz de Davi? Estudando a árvore genealógica. Ah, mas Levíticos. Muito. A gente vê reflexos em outros livros. Então nada é inútil. Para Paulo não é preguiça, não ele não se incomoda em falar as mesmas coisas várias vezes, porque ele sabe que é para nossa segurança. E terceiro aspecto de Timóteo é que ele recebeu a recompensa de ser servo. Lá no 23, Filipenses 2:23.
Este, Timóteo, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ele recebe a recompensa de servo, que é trabalhar para Cristo. E ele aqui está sendo o representante de Paulo. Olha só que oportunidade. Esse cara ele está servindo tão bem, ele tem um testemunho tão bom, que Paulo fala assim, olha, recebe esse cara aqui, que é a mesma coisa que tivesse recebido. Se você que tem um apego a mim, e que não deveria ter apego, mas se você tem, recebe o Timóteo, que ele é tão bom quanto. Recebeu a recompensa de servo. Timóteo sabia, por experiência própria, o que significava sacrificar-se, servir, mas Deus o recompensou por sua fidelidade. Em primeiro lugar, Timóteo teve a alegria de ajudar os outros. Por certo, houve tribulações e dificuldades. Paulo escreve para ele. Né? A gente acabou de ler a carta para Timóteo. Aquele que serve a Cristo vai ser perseguido. Mas também houve bênçãos e vitórias na vida dele. E pelo fato de Timóteo ser um servo bom e fiel, teve a alegria de trabalhar com um grande apóstolo e ajudá-lo em algumas de suas incumbências mais difíceis. Segura aí, Filipenses, vamos lá em 1 Coríntios 4, 17. Primeira Coríntios 4, 17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo é mencionado pelo menos 24 vezes nas epístolas de Paulo. 24. Mas talvez a maior recompensa que Deus deu a Timóteo foi tê-lo escolhido para ser substituto de Paulo quando o apóstolo foi chamado para junto do Senhor. Vamos lá em 2 Timóteo de novo. Segundo Timóteo 4, do 1 ao 11. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentido coceram os ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mais atual que isso é impossível. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 24 vezes, pelo menos, é mencionado. Você tem sido mencionado como um trabalhador de Cristo? Seja na igreja, seja na família, seja no bairro, no trabalho. Timóteo, ele é reconhecido como um trabalhador fiel, como um servo fiel, ele recebe a recompensa. A recompensa
de poder ser chamado de substituto de um dos mais altos apóstolos. Paulo desejava ir a Filipos pessoalmente, mas teve de enviar Timóteo em seu lugar. E é uma honra e tanto. Timóteo não apenas serviu a Paulo e foi como um filho para ele, mas assumiu o lugar dele. Foi o substituto de Paulo nas igrejas. E hoje, cristãos de toda parte o têm como em alta consideração. Algo que o jovem Timóteo jamais imaginou enquanto estava ocupado servindo a Cristo. Eu não estava preocupado com isso. Estava preocupado em servir a Cristo. O resto é resultado. É reflexo. Não estava fazendo aquilo, eu vou porque eu quero ser reconhecido. Eu vou porque Paulo vai ganhar muito dinheiro, né? Não, né? Ganhou chicote. E Timóteo também. Mas ele fez para Cristo. O reconhecimento, Deus dá. Não era para isso que ele estava fazendo. Não é possível gerar uma atitude submissa com 1 hora de sermão, uma semana de retiro espiritual, ou mesmo 1 ano de serviço. Como no caso de Timóteo, a submissão desenvolve-se dentro de nós à medida que nos entregamos ao Senhor e procuramos servir ao outro. Submissão. Você tem tido atitude de submissão? Tem trabalhado a sua atitude de submissão com a sua igreja, com as pessoas, com os outros? Tem desenvolvido isso? É a atitude de submissão que devemos trabalhar. É isso que Paulo fala em Filipenses. Submissão. Que ele fala, gente, sejam submissos aos outros. Cristo é o exemplo, eu também fui, Timóteo também é. Olha, ele está batendo na tecla, ele está falando aqui que ele não cansa de escrever isso, porque é para a nossa segurança. Atitude de submissão é o que devemos estar buscando. Submissão a Cristo, aos outros. Fazer o trabalho de servo. E não ser o Senhor. A pessoa que está sendo servida. Você está vindo para servir ou para ser servido? Se você está vindo na igreja para ser servido, você precisa repensar o que você entende de Cristo. Mas, Paulo traz um outro exemplo. Traz o exemplo de Timóteo e traz o exemplo de Epafrodito. Volta lá, Filipenses 2, 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo era o hebreu de hebreus. Nós vamos ver isso no próximo aula. Timóteo era parte judeu e parte gentil. E tanto quanto sabemos, Epafrodito era inteiramente gentil. Não sabemos se ele é o Epáfras de Colossenses 4,12. Não há como afirmar com certeza. Em todo caso, sabemos que Epafrodito morava em Filipos e que era mensageiro dessa igreja. Ele era membro da igreja de Filipos e arriscou a saúde e a vida para levar a oferta missionária dos filipenses ao apóstolo em Roma. Filipenses 4,18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele se arriscou, ele botou a vida em jogo para levar a oferta da igreja para Paulo. Seu nome significa agradável, um adjetivo que condiz com esse cristão.
Nós vemos também 3 características de Epafrodito. A primeira é que ele era um cristão equilibrado. Paulo não se cansa de falar de Epafrodito. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Essas descrições são paralelas ao que o apóstolo escreveu sobre o Evangelho no primeiro capítulo de Filipenses. Vamos lá, quando ele fala aqui, Epafrodito, meu irmão, vamos abrir lá Filipenses 1:5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele está falando de afeição. Ele está falando de cooperação no Evangelho. Ele chama de irmão, por quê? Porque Epafrodito faz parte da cooperação do Evangelho. Ele chama ele de cooperador. Puxando um paralelo aqui a Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, quando ele chama de cooperador, ele está falando aqui de trabalho árduo. Porque ele faz parte do trabalho árduo de progresso do Evangelho. Epafrodito é cooperador desse progresso. O progresso do Evangelho em Filipos, Epafrodito faz parte. E companheiro de lutas, Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver, ou estando ausente, ouça no tocante vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Está trazendo aqui o paralelo com a fé evangélica. Ele é um companheiro de lutas pela fé. Ele está falando aqui de conflitos. O equilíbrio é importante para a vida cristã. Alguns enfatizam tanto a comunhão que se esquecem do progresso do Evangelho. Vamos só comunhão, é só se junta aqui com os irmãos, né? E esquece da fé. Esquece de levar a palavra a quem não é. Por que nós estamos fazendo o PGM, gente? É para trazer, é para equilibrar, é para não ficar só voltado na comunhão entre os irmãos, mas para levar o progresso do Evangelho aos outros. Temos nos esforçado para trazer os outros? Temos nos esforçado para convidar as pessoas? A gente tem que convidar, sim, mas não tem. Temos que nos esforçar mais. Não devemos desistir. Tem que ser incessante. Outros, por outro lado, se encontram de tal modo envolvidos com a defesa da fé evangélica que não desenvolvem a comunhão com outros cristãos. Então, por outro lado, enquanto uns aqui só estão pensando na comunhão e não em levar a palavra, outros estão levando a palavra, mas não conseguem conversar com a pessoa, com o irmão. Não tem a habilidade de manter um bom convívio com os irmãos. Ou talvez por estar... porque você não leva a palavra, começa a julgar o outro por achar que ele está falando mais que o outro. E Epafrodito aqui, ele é o equilíbrio. Ele trabalha no progresso do Evangelho e ele trabalha na comunhão. Epafrodito não caiu nessas armadilhas de vou focar só na comunhão, ou não, só no levar a fé e não vou me preocupar com os outros, não vou trabalhar a minha mutualidade, a minha empatia. Ele não caiu nessa armadilha. Ele é equilibrado. Ele era como Neemias, que nós já vimos, nós já fizemos um estudo, uma série de Neemias aqui. Lembra que ele é o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém com uma pá em uma mão e a espada na outra. Neemias 4:17. Não podemos construir com uma espada, mas a gente também não consegue combater com uma pá.
tem que estar com os dois. Neemias estava com os dois. Precisamos desses dois instrumentos para realizar a obra do Senhor. Você tem tendido para um lado ou para o outro, ou você tem trabalhado os dois na sua vida? Epafrodito é um exemplo para a gente. Não cair para um lado nem para o outro. Epafrodito era um homem que sabia trabalhar com os outros. Qualidade essencial na vida cristã e no serviço do Senhor. Já é difícil trabalhar de forma independente. Quando eu posso fazer tudo o que eu quero. Né? Se eu sou um dono de empresa única, se sou eu sou o dono, o funcionário. Já é difícil uma pessoa sozinha que pode fazer o que quer trabalhar. Né? Mais difícil ainda, no entanto, é trabalhar em equipe. Aceitando, às vezes, o papel de segundo lugar, de reserva. Sufocando os próprios desejos e opiniões. E até acatando opiniões diferentes para o bem do grupo como um todo. Então, sozinho já é difícil. Quando você está com outras pessoas junto, que você tem que, às vezes, abrir mão do que você quer para aceitar a ideia do outro, é muito mais difícil. Isso é mutualidade. Nós fizemos, mais uma vez, uma série de mutualidade. Onde, às vezes, abrir mão da nossa certeza, abrir mão de estar certo. Tem uma frase que a gente costuma usar no trabalho, né? Às vezes eu prefiro ter paz do que razão. É um pouco isso. Como você tem trabalhado para Cristo? Tem sido uma pessoa que abre mão às vezes para que no todo dê um resultado positivo? Ou você às vezes fica ali martelando, eu falei, não falei, tinha que fazer assim, eu falei. Como você tem trabalhado? Nós devemos e que sejamos cooperadores e companheiros juntos. Paulo fala para sermos juntos. Sozinho não dá, gente. Mais uma vez, essa ideia que o mundo vende de querer se afastar, não existe. É junto. Companheiro de luta. Antigamente, né, nas batalhas, a falange romana, grega, era conhecida por quê? Como é que fazia? Né? Você botava o seu escudo, ele não te protegia, ele protegia o companheiro do lado. E o escudo, cada um escudo ia proteger. Era assim que se fazia a parede de escudos. Então você não está protegendo assim mesmo. Se você vacilasse, você ia prejudicar o próximo. E é assim que a gente tem que fazer. Protegendo o próximo, mas para quê? Para que tudo ande junto. Para que a gente ande junto. Para que as coisas funcionem em conjunto. Porque sozinho não dá. Se eu sair da minha formação, eu vou prejudicar todo mundo. Segunda característica, ele era um cristão interessado pelo próximo. E a gente vê isso no 26. Né? Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele estava disposto a dar a própria vida pela igreja. Ele andou mais de 1.100 quilômetros ida. Quase morreu. Mas como Timóteo, Epafrodito se preocupava com seus semelhantes. Em primeiro lugar, demonstrou sua preocupação por Paulo. Paulo está preso. Vamos lá ver. Vou lá ver Paulo. O que está acontecendo? Será que está bem? E quando a notícia de Paulo era prisioneiro em Roma chegou a Filipos,
Epafrodito se ofereceu para fazer a viagem longa e perigosa até a capital do império, para ficar ao lado de Paulo e ajudá-lo. Então, logo veio a notícia e ele já se prontificou. Levou consigo a oferta de amor da igreja, protegendo-a com a própria vida. Gente, se já é difícil andar com uma carteira de dinheiro hoje na rua, e que às vezes está dentro do carro, imagina naquele tempo. Você andar com uma sacola de dinheiro numa estrada que não tinha segurança, né? Você não tinha um carro para você poder acelerar, o cara vem e vou dar uma acelerada. Não tinha isso. Né? Para andar 1.100 km a pé. As igrejas de hoje precisam de homens e mulheres que se preocupem com as missões em locais mais difíceis do serviço cristão. E não estou falando só de missão de ir em outro país, missão aqui dentro. Missão de crianças. Precisamos de homens e mulheres preocupados em fazer a missão da igreja. Nas palavras de um líder missionário, o maior problema em nossas igrejas é que temos espectadores demais e participantes de menos. A seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Ou como o pastor fala, né? São grandes séries. Mas o problema é que temos espectadores demais e participantes de menos. E é uma coisa que eu tenho brincado aqui, né? Toda ideia é bem-vinda, desde que você esteja pronto para participar. Precisamos de participantes, não de espectadores. A Bíblia nos chama para sermos participantes e não espectadores. E se você está sendo espectador, reflita. Reflita se você está tendo uma vida cristã. Epafrodito não se contentou apenas em contribuir financeiramente. Ele ofereceu a si mesmo para ajudar a levar a contribuição arrecadada. Só que Epafrodito também se preocupava com a sua congregação local. Depois de chegar em Roma, caiu doente, com uma enfermidade grave, quase morrer. E, em função disso, ele teve que adiar a volta a Filipos, deixando apreensivos os membros da sua igreja. Lembra que não tinha celular, né? Hoje me avisa quando chegar em casa, hein? Aí o cara chega em casa, opa, cheguei. Não tinha isso. 1.100 quilômetros. Já era uma demora. Né? E quando chegava lá, não tinha ainda, não tinha uma menção no WhatsApp, cheguei. Epafrodito não se afligiu com a própria situação. Ele estava preocupado porque ele estava morrendo. Ele estava preocupado em avisar os outros. Olha só. Ele estava preocupado, ele estava com a preocupação dos cristãos de Filipos. Porque ele vivia como Filipenses 1:21 e não como Filipenses 2:21. Em qual texto você está vivendo? Como Timóteo demonstrava a preocupação natural pelo próximo, o termo angustiado, que nós vemos aqui no 26, estava angustiado porque o vício se adoeceu, em Filipenses 2:26, ele é o mesmo termo usado para descrever Cristo no Getsemane, lá em Mateus 26:37. Vamos abrir lá. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E aqui Paulo está usando o mesmo termo. Ele estava angustiado, porque eles ouviram que ele adoeceu e não tinha uma resposta. Como Cristo, Epafrodito sabia o significado do sacrifício e do serviço. Olha lá no 30. Visto que por causa da obra de Cristo ele chegou às portas da morte pela
obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo. As duas características marcantes da atitude submissa. Devemos focar na obra de Cristo, sem estar preocupado com isso. Devemos botar nossa vida em jogo pela obra de Cristo. Ele estava sempre pronto a fazer os trabalhos mais comuns e menos honrosos. Hoje, são muitos os interessados em trabalhos agradáveis e visíveis. Né? Ninguém quer fazer aquilo que ninguém vê. Não, eu quero fazer aqui uma coisa que os outros vão saber. Né? Os outros não vão me ver fazendo. Né? Só que Epafrodito, ele tinha mais anseio, se preocupava mais em fazer aquilo que era comum. Devemos agradecer a Deus a vida daqueles que fazem trabalhos rotineiros, sem alarde e sem visibilidade. Todo mundo chega aqui e a igreja está limpa. Né? O banco está limpo. Alguém fez. Ninguém sabe às vezes. Devemos dar graças a Deus por essa pessoa. Ela está vindo aqui num dia que você não sabe, que você nem sabia, limpou, está aí. Não. É fácil ser reconhecido por um trabalho visível. E é o que a maioria das pessoas querem, fazer um trabalho que os outros vão ver. Mas Epafrodito queria um trabalho comum, sem visibilidade. Ele não tinha importância em ser reconhecido por isso. E por fazer trabalho árduo, Epafrodito se humilhou. Deus, porém, o exaltou, registrando ele como fiel servidor da palavra de Deus. Ele se humilhou e Deus exaltou ele, colocando o nome dele no livro, na palavra dele. Terceira e última característica de Epafrodito é que ele era um cristão abençoado. Olha no 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e tenham menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Como seria triste viver uma vida inteira sem ser bênção para alguém? Nós devemos ser bênção para outra pessoa. E não querer viver uma vida para receber bênção. Ao contrário, devemos viver para ser bênção para alguém. Lembra, é para os outros. Esse é o foco da mutualidade. Epafrodito ficou com Paulo na prisão. Ele foi uma bênção para Paulo. Ele não permitiu que a própria enfermidade atrapalhasse o serviço. Ele e Paulo devem ter passado bons momentos juntos. Ele foi uma bênção para Paulo. Além disso, foi uma bênção para a própria igreja, porque ele foi, voltou e trouxe uma carta que hoje está aqui, registrada. Nós estamos falando dela. Paulo admoestou a igreja a honrá-lo por seu sacrifício e serviço. Honrai homens como esse. Cristo recebe a glória, mas não há nada de errado em um servo receber honra. E não a glória. Paulo está falando aqui, a glória de Cristo. Mas honra. Valoriza pessoas como essa. Porque ela está trabalhando para vocês. Vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses 5. Não é endeusar. Não é fazer uma idolatria, mas é valorizar. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que de vós presidem no Senhor vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam,
Viver em paz uns com os outros. Então aqui não existe um conflito. Ah, peraí. Glória é de Cristo. Valorizar. Nós devemos valorizar aqueles que trabalham para Cristo. Aqueles que às vezes nem sabemos o que estão fazendo nesse momento, mas que estão às vezes em entidades missionárias, ou que estão evangelizando, ou que estão fazendo um acompanhamento pastoral, né? Ou quem está levando a palavra para o vizinho e tentando convidar, né? Valorizar isso. Não há contradição nenhuma. Quando nós lemos 2,7, está falando de Jesus, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Não tem aqui contradição. Cristo se esvaziou em seu ato bondoso de humilhação, e Deus o exaltou. Epafrodito sacrificou-se sem visar qualquer recompensa. E Paulo incentivou a igreja a valorizá-lo, mas para a glória de Deus. Esse é o motivo. Honra Epafrodito porque está fazendo coisas para a glória de Deus. Então, era um cristão abençoado. Conclusão. Epafrodito foi uma bênção para Paulo e para a própria igreja. Assim como é uma bênção para nós hoje. Ele é prova de que a vida alegre é uma vida de serviço e de sacrifício e de atitude de submissão. E que a atitude de submissão ela é eficaz. Atitude de submissão. É isso que Paulo nos convida, nos chama a fazer. Juntos, ele, Epafrodito e Timóteo, são estímulo para que nós, hoje, nos sujeitemos ao Senhor e uns aos outros no Espírito de Cristo. Jesus Cristo é o exemplo que devemos seguir. Paulo mostra o poder. Filipenses 4, 12, 19. Tem que fechar. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, ou bastante, para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cristo é o exemplo que devemos seguir. Paulo nos mostra o poder disso. E Timóteo e Epafrodito são a prova de que essa atitude de submissão funciona. Você está disposto a deixar que o Espírito reproduza em você a mente de Cristo? Tem buscado uma atitude de submissão? Que possamos buscar essa atitude de submissão, porque ela é para a glória de Deus. Amém? Amém. É isso? Baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor nos mostra como devemos viver. O Senhor não deixa isso vago, Senhor. O Senhor mostra as atitudes que o Senhor quer que a gente reproduza, Pai. Obrigado por homens como esses, ó Pai, que nos ensinam hoje como viver e agradar a Ti, e tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nossas vidas, ó Pai, e que possa
converter isso no nosso viver, ó Pai. Que o nosso corpo trabalhe aquilo que estamos aprendendo, Senhor. E que possamos sempre andar agradando a Ti. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus.